Vamos agora aos números de mais quantos estados, Andressa? Resultados agora oficiais? Vamos mais seis estados. estados. 6 estados, várias atualizações chegando. Vamos começar desta vez por Alagoas. Alagoas, que já tem 8,97% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, aparece o candidato Renan Filho, do PMDB, que tem 56% dos votos. Em segundo lugar, o candidato Bill Benedito de Lira, do PP, 37,17% dos votos. Em terceiro lugar, Júlio César, que é o candidato da situação pelo PSDB, tem 4,31% dos votos. Votos brancos em Alagoas, 7,86% e nulos totalizam 11,81%. Agora, na sequência, vamos ver como está a situação no Amapá. No Amapá, 44,49% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, aparece o candidato Valdez, do PDT, que tem 41,89% dos votos. Em segundo lugar, Camilo Capiberibe, que é o candidato à reeleição pelo PSB. Ele está com 28% dos votos. E em terceiro lugar, aparece o candidato Lucas Barreto, do PSD, 14,53% dos votos. No Amapá, votos brancos totalizam 1,24% e os nulos 4,85%. Vamos agora para o Ceará. No Ceará, 29% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, o candidato Eunício, do PMDB, que aparece com 47,13% dos votos, seguido pelo candidato Camilo, do PT, 45,82% dos votos. E em terceiro lugar, aparece a candidata Eliane Novaes, do PSB, com 3,93% dos votos. Votos brancos no Ceará, 5,97% e nulos, quase 9%. Agora, na sequência, vamos ver como está a situação em Goiás. Em Goiás, 58,75% de urnas apuradas. O candidato Marconi Perillo, do PSDB, 48% dos votos, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, o candidato Iris Rezende, do PMDB, vem com 27,36% dos votos. E em terceiro lugar, Vanderlan Cardoso, candidato do PSB, tem 14,43% dos votos. Votos brancos em Goiás, 4,37% e votos nulos, 5,17%. Vamos ver agora como está a situação no Maranhão. Maranhão, temos 35,78% de urnas apuradas. Em primeiro lugar, aparece o candidato Flávio Dino, do PCdoB, ele tem 66% dos votos. Em segundo lugar, o candidato Lobão Filho, do PMDB, tem 31,79% dos votos. Em terceiro lugar, Pedrosa do PSOL, 0,84% dos votos. Votos brancos no Maranhão, 3,83% e votos nulos totalizam 9,43%. Vamos ver agora como está a apuração em São Paulo. São Paulo, já temos 32,43% de urnas apuradas. O atual governador do estado, Geraldo Alckmin, aparece em primeiro lugar, com 59,03% dos votos, seguido pelo candidato Paulo Scaff, do PMDB, que tem 21,56% dos votos. Em terceiro lugar, aparece o candidato Alexandre Padilha, do PT. Ele tem 16,50% dos votos. Votos brancos em São Paulo, 7,60%. Os votos nulos somam 8,87%. Nós voltamos já com mais resultados. Ok, muito bem. Tem uma pergunta aqui, bem provocativa, do Leandro de Recife, pelo WhatsApp. Política é atributo genético? É porque nós mostramos o Maranhão, Alagoas, né? O Renan Filho, no Maranhão. Então, não é atributo genético. Acho que na origem da pergunta dele tem uma crítica clara e ele tem razão. Não é atributo genético. Mas nós temos uma tradição no Brasil, não é, de famílias políticas que acabam substituindo o papel dos partidos, muitas vezes, de fazer o recrutamento de lideranças, inclusive de colocar novas lideranças no processo. Você veja, não é difícil falar de muitas famílias. Família Sarney no Maranhão, que agora está perdendo. Está perdendo. E, aliás, se retirou da política. O ex-presidente Sarney e a ex-governadora Rosiana estão saindo da política. Mas o Lobão Filho está em segundo lá, que é apoiado por Rosiana. Apoiado, inclusive, pelo ministro Lobão Filho. Isso, pelo ministro Lobão, né? No caso de Alagoas, também, o filho do Renan Calheiros. Quer dizer, você tem ainda no Brasil, eu diria, uma mistura desses dois processos.
um processo tradicional, mas, num certo sentido, mais conservador, não é, que recruta a partir das famílias, mas você começa a ter também, e isso eu acho que, num certo sentido, nos permite voltar para a discussão dos partidos, né? Você começa a ter, em algumas regiões, em algumas áreas, processos em que os partidos escolhem, e digamos, é muito mais compatível com a natureza democrática. Eu queria, sobre isso, aproveitar para fazer duas observações. O meu colega Leonardo Avrizia, que está em Minas, né, fez uma observação sobre a volatilidade da oposição. Mas talvez a gente devesse dizer que isso é uma característica do sistema partidário brasileiro. Tem volatilidade em todos os partidos, né? Veja que você tem... Que a própria situação. Você tem partidos em que, por exemplo, o PT está bem e não necessariamente os candidatos a deputado federal estão bem, o que significa que você tem um desequilíbrio, né? Em São Paulo, você tem uma situação curiosa, né? O governador Geraldo Alckmin está sendo reeleito no primeiro turno e, no entanto, não é o mesmo nível de votos que está tendo o Aécio Neves. Então, eu acho que é preciso tomar de uma maneira mais cuidadosa a observação do sistema partidário. Eu acho que o Maurício disse uma coisa também que precisa ser discutida, não é? A coisa de que voltamos à polarização como se não tivesse alternativa. Mas o PSOL apareceu nos programas. A candidata do PSOL pode defender as suas posições. Num certo sentido, eu acho que o que poderia ser cobrado é, uma vez que você tem essa oportunidade, como isso se estabelece na sociedade, raízes orgânicas, ligações, para fazer o crescimento dos novos partidos. Então, aí, de novo, eu acho que tem duas coisas. Tem limites que nós temos que enfrentar das instituições. O fato de poder se criar partido como erupção de cogumelos depois da chuva no Brasil não é bom para a democracia. Nós estamos tendo, não é? Vocês aqui da bancada conhecem isso. Nós estamos tendo no Brasil o que os cientistas políticos chamam o número de partidos efetivos. Foi aumentando. O número de partidos efetivos faz uma combinação entre o voto que o partido observa e as cadeiras que ele tem. É uma conta que alguns colegas nossos estrangeiros fizeram, um índice, não é? E isso vem crescendo no Brasil. Era 3 ou 4, 5 ou 6, agora são mais de 11 partidos efetivos. Dispersa completamente. E o eleitor, não é que ele seja alienado ou completamente desinformado, eu não quis dizer isso, mas é que o sistema não ajuda a que os partidos sirvam de farol, de orientação para o eleitor e para ele saber o que ele está escolhendo quando ele está votando. Acho que isso afeta o PSOL também, assim como afeta o PSDB, como afeta os outros partidos. É uma coisa da estrutura do sistema partidário. Eu queria concordar com o professor Moisés. Eu concordo que existe essa desestruturação e eu acho que ela existe, de novo, queria insistir no fato que esse gap em termos de informação, de um certo jogo organizado de disputa por ideias e que, obviamente, se organiza por partido, essa ideia de que se dá para fazer política organizada num país de massa como o Brasil sem partidos, eu acho uma loucura. Então, eu sou absolutamente a favor de que isso tem que se passar por partido, tem que redesenhar. Agora, eu queria só insistir no fato de que isso afeta, no meu modo de ver, muito mais fortemente o legislativo do que o executivo. E eu diria que se você olhar a história recente do Brasil, a gente saiu da ditadura com 2 grandes partidos, a Arena e o MDB, que claramente defendiam, vamos dizer, era um partido mais centrista e um partido mais à direita. Nesse processo, o PT se impôs, não como um partido que saiu como dominante, mas ele, de alguma maneira, se estruturou como uma alternativa, saindo de condições, obviamente, desfavoráveis, e ele jogou, nos últimos 20 anos, o espectro político do executivo para a esquerda. Então, a polarização hoje ficou entre um partido que lidera a coalizão, nos últimos 20 anos, mais de centro, que é o PSDB, e jogou o espectro político do executivo para a esquerda, onde o PT lidera a outra coalizão mais à esquerda, vamos dizer, um social-democrata / socialista ou qualquer coisa do gênero. O que não está refletido nesse processo. Então, aí eu acho que no executivo nós estamos caminhando razoavelmente bem. O que está acontecendo? Esse processo está tendo uma desfunção no legislativo. Então, assim, o espaço para partidos mais ideológicos, ou que tem um conjunto de ideias com relação a políticas públicas mais organizadas, ele não tem espaço, no legislativo. É ali que ele vai mal. Por quê? Não porque ele não tenha... porque o jogo, aí é que eu acho que o argumento do Moisés faz todo sentido. O jogo no legislativo, ele está desorganizando o jogo político. Ao contrário de favorecer a formação de agrupamentos que vão tomar decisão de uma maneira, vamos dizer, de um programa de governo mais estruturado, eles estão fazendo um jogo ao contrário. Ele está gerando incentivos para os partidos
que aí não é questão de ideias, não, são partidos fisiológicos. Por quê? Como eles são sobrevalorizados, ele tem muito incentivo. Qualquer partido, qualquer político, grupo político minoritário, ele tem interesse em organizar um partido e depois disputar o espaço no legislativo que ele tem desproporcional à representação. Então eu queria só focar na ideia, concordando com o Moisés, eu só queria dizer o seguinte, me parece que o processo eleitoral na área do executivo caminha razoavelmente bem. E organizado. Não é à toa que há 20 anos nós temos 2 grandes blocos organizados. A gente não tem um monte de partido no legislativo, mas no executivo a gente tem 2 partidos. É como se fosse não se fosse os democratas. Agora, no legislativo é que o jogo se acaba. Você não acha que... desculpe, quero fazer uma observação sobre isso. Mas você não acha que, num certo sentido, essa eleição mostrou uma certa fragilidade da polarização PT-PSDB? Acho. Porque, veja, num primeiro momento, você poderia esperar, não é? Um partido que está 12 anos no governo, estruturado, como você está dizendo, não é? Até com uma certa capilaridade, como tem o PT, menos do que o PMDB, mas tem bastante capilaridade. Você poderia esperar o seguinte, esse partido vai estar na frente, vai organizar, num certo sentido vai ser capaz de fazer bancadas legislativas mais fortes, mais governadores. Bom, o que aconteceu? Apareceu a Marina por uma circunstância trágica em que somou uma tentativa de um partido que ainda não é partido, provavelmente vai ser no futuro, que é a Rede Sustentabilidade, mas que somou a Rede com o PSB e, de repente, quebrou a polarização. Num certo sentido, num primeiro momento, na primeira etapa da campanha, ou na segunda etapa da campanha, deslocou, em parte, o candidato do PSDB e ocupou. E depois perdeu. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, provavelmente, na sociedade, quando não tem alternativa, funciona a polarização. Mas talvez esteja faltando circunstâncias de igualdade política, de competição, etc., para que se rompa a polarização no executivo. E apareça... Não, no sistema político como um todo, né? Porque você tem coisas curiosas, né? Tem algumas pesquisas de colegas nossos da ciência política que mostram o seguinte, você, na área das eleições municipais, você esperaria que o sistema que é polarizado na cúpula PT, PSDB, ou esquerda, centro-esquerda, ou centro-direita, como se queira, que isso se reproduzisse lá embaixo. Você vai ver o número de alianças feitas pelo PT, ou com o PSDB, ou com o DEM, ou com um partido que ideologicamente, em tese, não teria nada a ver, é muito grande. E isso acontece também no nível dos governos estaduais. Quer dizer, tem algo no sistema partidário que nós precisamos discutir mais, que talvez ele não esteja cumprindo bem a sua função. Não, eu só quero fazer 3 comentários rápidos. O primeiro comentário é que eu não acredito que o PT ele tenha simbolizado essa polarização à esquerda, né? De fato, o PT se impôs num determinado período da sua história, mas o fato também é que em outro período o PT foi adaptado por esse sistema. Né? O PT se adaptou, o PT, o Lula, o Zé Dirceu e tal, que criticavam muitas das coisas que nós criticamos hoje, a questão do financiamento privado de campanha, não aceitava dinheiro de qualquer um, não fazia aliança que não fosse aliança ideológica, que tivesse a ver com um projeto político, e o PT acabou fazendo isso. O PT acabou escrevendo naquela famosa carta ao povo brasileiro, que a gente considera como uma carta aos banqueiros do Lula, abrindo mão das suas convicções em função do que era um consenso construído pelo neoliberalismo no Brasil. Né? Então, por que eu digo isso? Porque a política no Brasil, a eleição no Brasil, ela é um negócio. Isso é inegável. É inegável que ela é um negócio. Então, a outra consideração que eu queria fazer. O que a Luciana apareceu na TV, ou em alguns lugares, foi na base de muita luta política que o pessoal teve que fazer. Porque se não tivesse essa luta política, a Luciana não apareceria, estaria de fora. Mas isso tem um fundo importante. Tem que ter luta política. Tem que ter luta política, todo mundo faz. Mas tem um fundo importante. Porque o sistema político brasileiro, ele é dominado por uma meia dúzia de pessoas, de empresas que constituem as suas bancadas no legislativo, sim. Então, a bancada do agronegócio, a bancada da bola, a bancada fundamentalista, a bancada das grandes empresas. As grandes empresas têm grandes bancadas e que legislam a favor dessas mesmas empresas. O sistema político eleitoral brasileiro, ele reflete isso, evidentemente. Então, se é um sistema construído a partir do financiamento ilimitado privado de campanha, é óbvio que quem faz a opção
de não fazer uma campanha vinculada ao agronegócio, vinculada às empreiteiras, vinculada aos bancos, vinculada às multinacionais, que é o que o pessoal optou, vai ter uma desigualdade muito grande na hora de lidar com a campanha, de aparecer, de lutar. O Senes, é mais ou menos o que você disse, né? Esbarra no legislativo, porque tem que Não, mas eu mudar a acho que legislação, né? Mas tem um ponto aí. Esbarra no legislativo, mas necessariamente ele influencia também nos majoritários, nos cargos majoritários, né? Pega as eleições, por exemplo, municipais no Brasil inteiro. Quais candidatos que são eleitos sem financiamento de empreiteiras, por exemplo? Né? E esses aí, e tem um estudo, inclusive, feito por alguns cientistas políticos estadunidenses, que foi muito interessante. Eles disseram que cada real investido por essas empreiteiras numa candidatura a prefeito no Brasil, ele se reverte 8 vezes mais, em R$8, para essa mesma empreiteira. Então, é um negócio que está sendo construído. A desconstrução disso nós podemos debater, porque nós do pessoal temos muito interesse em fazer isso. Vamos a Pernambuco agora. A terra de Eduardo Campos aguarda com expectativa o resultado dessas eleições. Quem dá as informações ao vivo é a repórter Gisele Menezes, da TV Nova Nordeste, em Recife. Boa noite, Gisele. Olá, boa noite, William, boa noite a todos. Estamos aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, o TRE, precisamente na área externa, onde foi instalado um telão para que a população, pudesse acompanhar de perto a apuração dos votos. A chuva que cai na região metropolitana do Recife não atrapalha nem um pouco. Como a gente pode ver, a movimentação por aqui é intensa e foi assim ao longo do dia. De acordo com o TRE, foram registrados em todo o estado 33 ocorrências. 252 urnas precisaram ser substituídas. Dessas, 134 biométricas e 118 sem biometria. Ainda assim, de acordo com o TRE, a eleição 2014 aqui em Pernambuco ocorreu dentro da normalidade. E a expectativa é que seja definida ainda no primeiro turno. Vamos ver agora como foi o dia de votação dos principais candidatos ao governo do estado. O candidato ao governo do estado pelo PSB, Paulo Câmara, compareceu ao local de voto, que fica na região metropolitana do Recife, acompanhado de familiares, amigos e também de políticos. Dia das pessoas escolherem os melhores caminhos nos estados e no Brasil. E eu estou muito confiante. O candidato do PTB, Armando Monteiro, chegou ao local de voto acompanhado por amigos, familiares e políticos. Já na cabine de votação, o candidato se mostrou confiante. E agora aguardamos com muita serenidade e tranquilidade o resultado das urnas. Vamos direto a Andressa Boni com mais resultados oficiais, não é isso, Andressa? É isso aí, William. Quase 2 horas já de apurações. Vamos agora, então, para Minas Gerais. Minas Gerais, quase 61% de urnas apuradas. O candidato Fernando Pimentel, do PT, aparece em primeiro lugar com 52% dos votos. Em segundo lugar, Pimenta da Veiga, do PSDB, tem 42,73% dos votos. E Tarcísio Delgado, candidato do PSB, tem 4,03% dos votos. Em Minas Gerais, votos brancos 8,59% e os votos nulos somam 8,27%. Vamos para o próximo estado. Vamos ver como está a situação no Espírito Santo. Por lá, 97,14% de urnas apuradas, quase no final da apuração já no estado do Espírito Santo. Em primeiro lugar, aparece o candidato do PMDB, Paulo Artung, com 53% dos votos. Na sequência, o candidato Casagrande, do PSB, tem 39,56% dos votos. E o candidato Roberto Carlos, do PT, tem 6% dos votos. Votos brancos, e no Espírito Santo, 5,44%. E os votos nulos somam 5,76%. Vamos agora ver a situação no Distrito Federal. Por lá, 96,16% de urnas apuradas, também quase terminadas as apurações no Distrito Federal. E o candidato Hollenberg, do PSB, aparece na frente. Ele tem 45,40% dos votos. Na sequência, vem Jofran Frejá, candidato do PR, com 27,78% dos votos. E o candidato Agnello Queiroz, do PT, o atual governador, tem 20% dos votos. Votos brancos, 3,67% e votos nulos no Distrito Federal, 4,82%. Vamos para o próximo estado. Ver como está a situação no Tocantins, 90,75% de urnas apuradas lá. O candidato Marcelo Miranda, do PMDB, tem 51,82% dos votos. Na sequência, o candidato Sandoval Cardoso,
que é hoje o atual governador do Tocantins, do partido SD, tem 44,26% dos votos. E a Thaídes Oliveira, candidato do PROS, tem 3,47% dos votos. Por enquanto é isso. E é isso? Bom, Não, temos Não? mais Tem Pernambuco. mais? Desculpa, vamos para Pernambuco. Em Pernambuco, 39,88% de urnas apuradas. O candidato Paulo Câmara, do PSB, está na frente com 64,37% dos votos. O candidato Armando Monteiro, do PTB, vem em segundo lugar, ele tem quase 35% dos votos. E em terceiro lugar está o candidato Zé Gomes, do PSOL, com 0,47% dos votos. Votos brancos em Pernambuco, 7,35%. E votos nulos, 9,96%. Agora sim, William. Bom, Distrito Federal, tudo indica que terá segundo turno. Você estava querendo comentar na hora da apuração? Não. Era basicamente o quê? Eu ia dizer outra coisa. Eu acho que nós trouxemos à tona várias questões aqui, que surgiu nesse debate, extremamente importantes e que se referem ao que eu entenderia ser dimensões ou aspectos da qualidade da democracia brasileira. E eu queria aproveitar essa ocasião para fazer um convite para o Ricardo, para o Maurício, mas também para outros colegas novos, eventualmente até para os internautas. Nós temos um site, eu sou editor de um site que é qualidadedademocracia.com.br, em que nós estamos exatamente discutindo essas questões. Sistema partidário, financiamento de campanha, em particular, um dos aspectos que o Ricardo trouxe com muita ênfase, eu acho hoje, com razão, o desempenho do Congresso Nacional e como no processo eleitoral nós damos importância ou não para o representante. E o que isso tem, não é? Como é que isso repercute para a participação das pessoas, dos brasileiros, dos cidadãos. Então, eu queria convidar os telespectadores, mas convidar os dois para intervir e mandarem post, mandarem artigos no site qualidadedademocracia.com.br. Senhores, vocês viram que nas pesquisas, na verdade, já no resultado, apontou um aumento significativo de votos brancos e nulos, né, e de indecisos. Tem uma pergunta aqui do Euni Silva. Se vocês olharem os votos nulos e brancos, já iria eleger candidatos no primeiro turno e se olhar um olhar mais crítico, verá o descontentamento com os políticos. É isso mesmo ou isso é normal numa eleição, termos esse número variável de votos brancos e nulos? Olha, eu acho que precisa esperar um pouco para a gente olhar o conjunto, porque olhar casos muito particulares, às vezes, desequilibra a nossa análise, a nossa visão. Mas tem tido um número, digamos, até certo ponto preocupante, um índice preocupante de brancos e nulos nas eleições brasileiras. Mas nunca é muito, ultrapassa muito, sei lá, 15%, 12%, e andou caindo esse índice, o que significa que, num certo sentido, voltando a uma questão que o Ricardo mencionou de início, no aprendizado das pessoas com o sistema político, quer dizer, experimentar o sistema e, num certo sentido, votar com a expectativa de mudanças, de novas políticas públicas, esse resultado acaba ajudando as pessoas a votar. Então, eu tenho a impressão que nós não vamos ter, no final, uma avalanche de voto branco e nulo. Não é a minha impressão, olhando as pesquisas e olhando os resultados. Eu acho que tem um ponto aí interessante, porque tinha uma projeção de que os votos nulos e brancos nessa eleição iam ser muito altos. E a gente está vendo que está, como o Moisés está dizendo, ele não só está na média, como tem alguns casos que ele está caindo. Mas em Minas se mantém alto. Mantém alto, mas nós estamos falando em 14%, etc. Não é, mas por enquanto. No meio da apuração, mas eu acho que a expectativa, aquela questão de que está desandando de maneira muito profunda, ou seja, que a gente ia ter 20 e poucos por cento, tinha uma pesquisa que indicou 22% em média de brancos e nulos. Nós não estamos nessa situação. E eu acho que quanto mais o tema político parece diretamente envolvido com as pessoas, e essa campanha acho que fez isso, essa campanha mobilizou, essa tal da volatilidade da oposição, é isso, você vê a população buscando alternativa, não estão mortos nesse processo. Hoje de manhã eu joguei um futebol e foi muito interessante, no final do futebol, 25 negros lá, o chamamento de um dos caras falou, moçada, hoje é para eleição, eles se posicionaram lá, mas olha, se mobilizando, você podia falar, não, vamos agora para a cerveja. Cara, montaram as coligações, né, no futebol. Estão tocando os caras, estão tocando as pessoas, isso faz parte desse processo que eu acho muito positivo. Senhores, chegamos ao final, eu gostaria da consideração finais dos senhores. Maurício Costa, começar por você, representante do pessoal aqui na mesa. Bom, primeiro eu agradeço muito o convite, essa oportunidade de debate. O debate às vezes é tão difícil, reclamei tanto de não ter debate, então tem que agradecer aqui o convite para que tenha esse debate.
Queria dizer que esse processo eleitoral é um marco importante para nós do PSOL, mas a gente acredita também que é um marco importante no desenvolvimento da política nacional, porque depois das manifestações de junho do ano passado, muito mudou. Então, e a gente sabe, como eu disse no começo, que a eleição é um reflexo distorcido dessa realidade. E que, passando agora esse processo de primeiro turno, passando o segundo turno, a política, ela continua e nós queremos que ela tenha ainda mais intensidade. Né? Porque não basta só dar um cheque em branco de 2 em 2 anos para cada candidato. Então, o que a gente quer, o pessoal, nós temos muito orgulho de ter tido as nossas candidaturas majoritárias e as candidaturas proporcionais em todos os estados. Estamos muito orgulhosos da campanha da Luciana Genro, que foi uma campanha que conseguiu furar vários bloqueios, né? Então, agradecer a toda a militância do PSOL, agradecer a militância na internet, que fez muita diferença, a equipe 50, que fez muita diferença para tentar furar esse bloqueio da mídia corporativa, e dizer que a gente está preparado para os próximos turnos da eleição. Né, para o segundo turno, para o terceiro turno, para os turnos que vierem, que são que para nosso gosto são turnos das lutas sociais. Né? Então, a gente está preparando aí, junto com vários outros movimentos, uma agenda de luta por reformas populares no Brasil, entre elas a reforma política, que é fundamental, acabar com o financiamento privado de campanha, você ter um sistema político que possa ter referendos revogatórios, que a população possa participar de fato do processo político, mas a reforma urbana, a reforma agrária, a melhoria, o avanço nos direitos civis, que é o que a Luciana pautou no processo eleitoral. Né? Então, a gente tem, para terminar com algo que eu disse lá no começo, a gente tem orgulho de ter formulado um programa que é um programa de mudança para o país, de fato, que é um programa coerente com o que foi levantado em junho do ano passado e a partir daquilo. E, diferentemente do que os outros fazem, nós não vamos acabar a eleição e jogar esse programa no lixo. Né? Não está escrito a lápis o nosso programa. A gente vai pegar esse programa e vamos debater sobre ele uma agenda, uma pauta e um projeto de país, porque não basta mudar os gerentes do mesmo projeto. O que é necessário agora é construir um novo projeto. Muito bem. Moisés, Álvaro Moisés. Duas coisas muito breves. Eu acho que, como apareceu aqui, a questão da reforma política tem que ter um foco central. Acho que deveria ser um tema, eu esperaria que fosse um tema que aparecesse no debate do segundo turno. Agora, eleição, para os telespectadores, para os cidadãos, para as pessoas em comum, ela tem que ver com a possibilidade que nós, votando, possamos, de alguma maneira, influenciar ou, eventualmente, mudar o rumo das políticas públicas. Nesse sentido, eu diria que a grande expectativa é que, no segundo turno, os dois candidatos que cheguem ao segundo turno, provavelmente vai ser a presidente Dilma Rousseff e um dos dois da oposição, seja o Aécio, seja a Marina Silva, né, que os dois candidatos explicitem de maneira clara alguns dos temas fundamentais. Eu acho que o tema da retomada da economia tem que ter mais debate, mais explicação. Qual é a conexão entre estabilidade econômica, crescimento, com uma efetiva distribuição de renda no Brasil? Nós avançamos em algumas políticas sociais, mas ainda tem muita desigualdade nesse país. A economia, o trato da economia é uma oportunidade para avançar mais, para enfrentar melhor essa questão. É a expectativa que eu teria para o segundo turno. Perfeito. Ricardo Senes. Bem rápido aí, William. Acho que é a questão que já virou um consenso aqui. Eu acho que o Brasil está maduro para fazer uma reforma política que, de alguma maneira, redesenhe um pouco, principalmente no processo legislativo, queria insistir nisso, esse ciclo que começou com a Constituição de 88. Eu acho que o painel anterior também acabou um pouco com esse tom, acho que o Moisés apontou isso, o Maurício também. Eu acho que essa é uma agenda que está hoje cortando a sociedade de maneira mais ou menos horizontal, e esse eu acho que é o desafio. A gente precisa redesenhar o legislativo e o processo de escolha legislativa, e revalorizar o legislativo. Me parece que é aí que é o grande nó do nosso processo dos últimos anos. Foi um equívoco, talvez, que a Constituinte desenhou, um processo eleitoral no legislativo que distanciou a população. No executivo, eu queria insistir que ainda temos, acho que um processo de aderência com relação à opinião pública razoavelmente bom. Muito bom, obrigado, Maurício Costa, Zé Álvaro Moisés, Ricardo Senes, boa noite aos senhores.